Aqui a gente vai entender um pouco mais como é que funciona o editor, tá? Então, a gente, para abrir o editor, vem aqui em visualizar e coloca editor de dados, ok? E daí vai aparecer uma tela, mais ou menos assim, me dizendo algumas informações das ordens que a gente tem carregadas, ok? Mas vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, vamos colocar algumas informações que fazem sentido para a gente. Então, por exemplo, nesse caso, eu não estou preocupado com o status das ordens. Então eu posso simplesmente clicar nele e arrastar para cima até aparecer o X, que daí eu tiro a minha coluna. Ou eu posso simplesmente clicar com o botão direito, né, aqui dentro dos cabeçalhos, escolher seleção de campos e eu posso remover essa minha coluna devolvendo ele para cá, tá? Da mesma forma que eu posso escolher um outro campo. Então vamos imaginar que a gente estava falando ainda do tamanho das nossas peças, né? Então eu posso colocar aqui tabela tamanho para eu olhar aqui, por exemplo, aqui. Quero que vai aparecer o nome do tamanho e eu quero também saber qual vai ser o meu cliente que vai estar comprando essa, né, pediu o processamento dessa ordem. Aí eu posso fazer, por exemplo, filtros aqui nesse próprio filtro que tem aqui em cima, tá? Então eu posso escolher só o meu cliente A, eu posso escolher só, por exemplo, aquelas operações que são operações 10, então eu tenho tudo que tem do cliente A, tudo que tem a operação 10. Eu posso escolher também tudo que não é do meu cliente A, então eu posso vir aqui, selecionar dessas opções, né, a gente pode colocar, por exemplo, não contém e selecionar o meu cliente A, então só vai ter o meu cliente B e o meu cliente C, tá? Aí eu posso também trabalhar com as minhas datas, né? Então eu posso, por exemplo, selecionar uma certa data, eu falo assim, olha, eu quero que seja maior do que, por exemplo, das datas que eu tenho aqui, né? Colocar maior do que dia 30 de dezembro, tá? Então eu posso vir aqui e selecionar dia 30 de dezembro, certo? E eu só vou ter aqui as minhas aqui, menor igual ou maior igual, certo? Então eu escolho o que eu quero. Se eu quiser só maior, vai ter o meu dia 30. Se eu quiser menor igual, vai ter o dia 28 também, tá? E assim a gente consegue fazer os nossos filtros, tá? Eu posso, por exemplo, escolher algum código do produto, daí eu posso colocar assim, eu quero todos que contenham o 111.01. Aí eu tenho todas essas ordens de produção que contém esse código de produto 111.01, ok? Mas vamos explorar um pouquinho mais. A gente pode, por exemplo, optar por agrupar, né? A gente pode agrupar, por exemplo, os nossos produtos, as nossas ordens. Então eu quero enxergar, por exemplo, como estão os meus clientes. Então eu vou clicar aqui no cabeçalho do cliente e vou arrastar até essa abinha de cima para abrir esse campo para agrupar as minhas ordens por cliente. Então quando eu solto aqui, ele vai me dizer, olha, eu tenho meu cliente A, meu cliente B e cliente C. E eu tenho o número de itens em cada uma delas, ok? Aí eu posso abrir e ele vai me dizer todas as ordens que são de cada cliente. Se eu quiser enxergar como que eu consigo ver isso dentro do meu gráfico de Gantt, eu posso, por exemplo, clicar aqui no meu editor e arrastar ele e colocar ele aqui do lado. Tá? Quando eu solto, ele vai colocar as duas telas aqui. Tá? E daí eu posso, por exemplo, pedir para ele realçar só algumas ordens em especial. Então, se eu vier aqui, selecionar, por exemplo, eu quero a minha ordem 1 até a minha ordem 14. Se eu apertar Shift, certo? Segura Shift, clico aqui na ordem 14, ele vai selecionar todas as minhas ordens até aqui. Se eu quiser selecionar ordens individualmente, eu seguro Ctrl e vou selecionando individualmente as operações que eu vou querer, tá? Como eu vou querer da operação 1 até a operação 14, eu seguro Shift, clico aqui, e para eu realçar todas essas operações que eu marquei aqui, eu aperto a tecla F7, tá?
Então, olha o que acontece. Eu vou ter todas essas operações que eu realcei aqui, que são do meu cliente A, que vão ser todas de tamanho pequeno, realçadas aqui no meu gráfico de Gantt. E daí o que acontece? Eu posso, por exemplo, que nem a gente viu no outro vídeo dos realces, eu posso fazer uma trava dessas operações para quando eu for fazer a minha programação e eu quiser desprogramar o que tinha aqui, essas operações que eu tinha marcado, elas vão continuar aqui dentro, tá? E esse tipo de processo ele pode acontecer para enxergar várias propriedades individuais de cada operação, tá? Então eu destravei aqui as minhas operações, tá? Então eu destravei, desprogramei, certo? E eu voltei ao início. Se eu quiser, por exemplo, voltar essa tela aqui do lado, eu posso clicar com o botão direito, clicar para mudar para a janela anterior e ele volta para cá, certo? Se eu quiser tirar esse agrupamento, eu posso clicar aqui no cliente e arrastar de volta para dentro da minha tabela, ou eu posso jogar ele para fora, que daí ele entende que eu não estou mais agrupando ele. Tá? Então eu posso agrupar por cliente, eu posso agrupar, por exemplo, por data de entrega, então eu consigo ver o que vai ter que ser entregue em cada um dos dias, qual é o volume de ordens que vai estar ali, tá? Então a gente consegue fazer isso aí. Um outro ponto ainda nos realces é quando a gente está fazendo os realces, vamos colocar aqui para a gente ter uma janela vertical, por exemplo. Quando eu estou olhando os realces, vamos colocar uma programação aqui. E eu estou olhando esses realces, vamos tirar o realce daqui e vamos colocar, por exemplo, essas operações aqui. Né, a minha operação 1. Quando eu clico F7, eu posso optar por só enxergar essas duas operações. Então, o que acontece? Eu posso clicar para compactar o meu gráfico de Gantt. Quando eu aperto F7, eu vou enxergar só essas minhas dois recursos produtivos, tá? Então, se eu colocar mais operações, por exemplo, eu vou enxergar mais recursos produtivos, só os que estão em uso, tá? Então, isso é um artifício interessante quando a gente tem vários recursos e a gente precisa dar uma visão mais compacta do que a gente está vendo, tá? Então, para isso, se a gente quiser desativar, a gente só vem aqui em compactar gráfico de Gantt. Se eu tivesse clicado, por exemplo, aqui do lado do editor e viesse em visualizar, ele não vai estar mostrando essa parte de compactar, tá? Justamente porque ele é sensitivo aonde eu estou clicando. Então, se eu clicar de novo aqui no meu gráfico de Gantt e vier em visualizar, ele vai estar mostrando compactar, tá? Então, às vezes ele não aparece porque você tem que clicar em alguma das telas para ele habilitar isso, ok?